Oi, turma! Vamos para o nosso vídeo de textura, trabalhando um pouco com tecidos. Para esse primeiro vídeo, a gente vai trabalhar com couro, tá? Eu vou estar aplicando ele aqui para vocês verem. Eu vou trabalhar ele num cubo, né? Caso a gente precise trabalhar em algum bloco mais 3D. Vou trabalhar ele na poltrona e em almofadas também, tá? Eu tenho já uma poltrona aqui pronta, mas eu vou desenhar elas para vocês conseguirem fazer de vocês também e depois aplicar a textura, certo? Uma coisa bem legal, tá? Não só para essa textura, mas para qualquer textura que vocês forem fazer de testes antes de estar aplicando em algum projeto, anotem qual foi a ordem de material que foi usado, porque senão depois vocês querem reproduzir esse material e não vão lembrar qual foi a ordem que foi utilizado. Então, é bem legal tá anotando essa ordem, tá? Em todos os materiais que a gente vai fazendo, todas as texturas, vai anotando a ordem que foi colocado, marcador, lápis de cor, caneta preta, como foi usado, vai marcando para não esquecer. E aí, quando precisar aplicar em algum projeto, já tem ali a ordem certinho, tá? Então, vou começar aqui pelo cubo. Vou começar por essa parte aqui. Então, eu já tenho aqui meu desenho limitado, né? Meu cubo limitado. E aqui a gente vai trabalhar com couro, então vai ser com tons de marrom e, assim, algumas cores mais quentes, né, pro couro. Então, para trabalhar aqui no nossa textura de couro no cubo, eu vou trabalhar, então, com os marcadores da CIS, tá? Um dos que a gente vai mais trabalhar vai ser o 101 Yellow Ochre, da CIS Graph, tá? Eu tenho esse, que é o pontinha mais precisa e a chanfrada, mas eu gosto muito daquela ponta pincel, tá? Então, se vocês quiserem investir nesse Yellow Ochre, que é um que a gente usa muito, muito em várias texturas, eu acho bem válido investir naquela pontinha pincel, tá? Ele é bem utilizado em vários tipos de textura, madeira, tecidos, então é legal ter esse aqui. Tá, nós vamos usar também, eu vou usar aqui dois tons de marrom, né? Um mais marronzinho meio ocre, outro meio caramelo. Tô usando os dois da Le Plume, tá? Então, vocês podem depois também tá usando uma cor próxima. Vou usar um tom de amarelo. Vou utilizar também aqui, um outro tom aqui da CIS, que é o 103, que ele vai ser um tom, assim, um marrom, assim, meio avermelhadinho pra dar uns detalhes. Vou usar aqui também uma pontinha fininha da Stabilo. Não vou usar dessa vez a ponta fina preta, tá? Eu vou usar a marrom. Mas quem quiser utilizar o preto pode ser também. E o lápis pastel branco para poder dar os nossos pontos de luz, tá? Isso no cubo. Então, para começar aqui o nosso cubo, a primeira parte a gente vai fazer toda a base dele, tá? Então, eu vou pegar o 101 Yellow Ochre, né? E vou começar a aplicar em toda essa base aqui do nosso cubo. Vou colorir ele inteiro aqui. Ó, o meu Yellow Ochre já tá até ficando mais marcadinho, porque eu uso ele muito. E esse já tá começando a querer ficar marcadinho. Mas não tem problema, tá? Então, passo nele inteiro, depois vou ajustando aqui os cantinhos. Inclusive, sempre pode passar nas arestas pra dar uma reforçada, tá? Então, sempre lembrando que o nosso cubo sempre lado escuro, médio, claro, né? Eu vou mudando, então, a forma aqui como eu vou precisar aplicar as texturas. Para isso, eu já vou dar uma escurecida aqui. Então, em 45. Certo? Eu já dou uma escurecida aqui com o próprio Yellow Ochre. Depois dele, a gente vem
Então, eu vou pegar esse lepume que é o mais escurinho, que é como se fosse um marronzinho mais ocre. Ele é o E867 da Lepume, tá? E eu vou aplicar com pinceladas bem irregulares nessa lateral mais escura, tá? Então, são pinceladas para vários lados. Justamente para não ter uma marcação bem correta. E claro, aqui nos cantinhos vocês vão ajustando aqui para fazer um acabamento. Mas continua dando as pinceladas em várias direções, que é pra ficar esse efeito de couro, né? Espero dar uma secadinha também, que ele vai dando uma misturada com os outros tons. E enquanto isso, a gente pode ir aplicando o tom mais caramelo, tá? No caso aqui eu vou usar um Leplume, é o E865. Na outra lateral aqui da mesma maneira, tá? Então, aplicando da mesma forma, eu vou fechar aqui embaixo. Vai ficar dessa forma bem misturada, bem irregular. Agora, com o próprio Yellow Ochre, eu vou fazer a marcação da parte mais clara. Então, vou dar umas pinceladas da mesma forma. Nessa parte aqui de cima. Também pra dar essa misturada, tá? Espero dar uma secadinha no meu desenho. E eu posso vir aqui com o próprio Yellow Ochre ou com esse caramelo e dar uma acendidinha nas bordas, tá? Do nosso cubo. Ou também eu posso estar usando esse aqui que eu gosto, que é o 103 da Cis. E eu posso também estar acendendo essas extremidades com ele. Vocês podem já contornar ele todo assim. Espera dar uma secadinha, né? Pro nosso papel não ficar muito úmido. Vai medindo aqui se tá muito molhado, se não tá. Deixa eu dar uma secadinha e eu venho de novo com o nosso tom base, que foi o Yellow Ochre. E vou passar por cima de todo o desenho aqui de novo pra dar uma misturada em toda essa textura aqui. Tá? Então, vou pegar ele aqui novamente, ó. E vou aplicar em cima de tudo. Eu vou deixar lá em cima por último, porque eu não quero aplicar tanto lá em cima. Pra deixar mais claro. Mas aqui no restante eu vou aplicando em tudo. Ele vai dar essa misturada. E agora eu espero secar pra começar a dar os acabamentos pra esse meu desenho. Tá? Então, feito isso aqui, eu vou esperar ele um pouquinho absorver a tinta. E eu vou voltar aqui com o meu 103 Assis Graph e vou fazer mais alguns detalhes aqui nesse couro. Vou dar umas entradinhas como se fosse de tecido, tá? Vou dar umas marcadinhas aqui nele, pra gente fazer uns detalhes. Então, vocês podem fazer de maneira aleatória em todo ele. Certo? Agora, a gente vai começar a aplicar os detalhes. Então, para isso, eu vou usar aqui
eu já posso usar a caneta de ponta fina e a caneta preta para poder dar uma delimitada nessa forma, né? Então, como ele é um cubo só de mostruário, eu já posso vir com a caneta preta, ó, contornar toda essa parte aqui para delimitar esse espaço, ó, e dar uma ressaltada na minha textura. Se vocês estiverem aplicando em algum objeto decorativo numa planta, daí a gente pode usar o marcador de ponta fina, preta, só pra fazer contorno, mas aqui é só pra realmente destacar a textura, a gente conseguir visualizar ela melhor, tá? Agora com a caneta de ponta fina, eu venho dando os detalhes finais aqui. Eu gosto de trabalhar com marrom, como eu tô trabalhando com tudo em tons de marrom, e eu vou continuar com ele. E aí eu venho dando uns detalhes, ó, vou começar a passar ele aqui nessas arestas. Eu não vou passando ele tão regular a linha, pra ele ficar mais marcadinho em algumas partes e em outras nem tanto. Então, eu posso descer aqui e eu posso dar uma entradinha nesses detalhes que eu fiz, ó. Em alguns lugares eu vou dar uma reforçada, principalmente aqui nessa passagem aqui, ó. Tá? A gente dá um detalhezinho, então, usando essa caneta. Aí já fica outra carinha aqui de acabamento com essa caneta. Terminando isso, eu já posso ir pro meu lápis branco, que daí agora eu vou dar alguns pontinhos de luz nele, tá? E aí eu já vou estar finalizando o meu couro. E aí depois a gente pode, se sentirem necessidade de manchar em mais algumas partes, vocês podem ficar bem à vontade. Vocês podem misturar ainda um pouco do mais caramelo aqui nessa parte mais escura, pra dar outra tonalidade aqui, ó. Vocês podem ir mesclando. Sentir a necessidade de aplicar um pouquinho mais aqui, pode aplicar. E depois, só que só tem que ir medindo a questão do nosso papel, né? Se o papel aguenta receber mais camadas ou não. Antes de só finalizar com o lápis branco, eu vou dar uma passadinha em algumas partes com o nosso amarelinho. Só pra dar uma iluminada em alguns lugares. Vocês podem usar o amarelo da vontade de vocês, tá? Vocês podem usar. Só pra dar uma iluminada nesse tecido em algumas partes. Tem que ser antes do lápis branco pra ele não pigmentar no lápis branco, certo? E aí vocês já vão ter outra texturinha aqui do nosso couro, né? Ele fica com uma iluminação um pouquinho diferente. E aí, com o lápis branco, pra dar uma finalizada, eu vou passando em alguns pontos específicos, tá? Eu não preciso passar em tudo, então são só em algumas marcações. Em alguns lugares eu posso estar usando o dedo só pra dar uma disfarçada nessa marcação. Em outros que eu quiser deixar mais acentuado, eu não preciso passar o dedo. E vocês vão ver a necessidade de aplicar mais ou não o lápis branco aqui nessa nossa textura do bloco. E ele vai ficando dessa maneira. Deixa eu dar uma aproximada aqui pra vocês verem alguns detalhes mais de perto, ó.
ele vai ficando assim, certo? E agora a gente vai aplicar esse couro na nossa poltrona. Bom, para aplicar na nossa poltrona, a gente precisa primeiro definir ela, né? Como que vocês podem fazer? A gente pode usar um ponto de fuga para estar trabalhando nessa poltrona, né? Que ela é com um ponto de fuga. Então, aqui primeiro vocês podem, se deixar vocês mais tranquilos, né? Definir uma linha do horizonte. Então, só traçar uma linha assim e definir um ponto de fuga em cima dessa linha, tá? Quem não quiser fazer a linha do horizonte, nem precisa. Só pode direto definir um pontinho de fuga, que a gente só vai trabalhar, né, mais ou menos com ele, ó. Então, só um pontinho. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou definir aqui um tamanho de encosto. Tá? Então, eu vou definir mais ou menos aqui o tamanho do encosto, para começar a fazer a parte adjacente dos braços. Feito aqui o encosto, então, do ponto de fuga, vocês vão mirar aqui nessa pontinha aqui, ó, e vão traçar para começar a desenhar a parte do assento. Então, vocês vão puxar essas duas linhas pra cá, linha do ponto de fuga, e vão fechar aqui na frente, tá? Fechando aqui na frente, a gente começa a levantar os braços. A gente levanta as alturas dos braços aqui. Posso fazer várias linhas cabeludinhas, depois eu vou dando uma ajustada aqui. Depois eu vou apagando, deixando uma linha só, tá? Vocês vão... Como é a mão livre, a gente acaba riscando um pouquinho mais o papel, não tem problema. Como é marcador, não tem esse problema. Agora, se fosse com lápis de cor, aí já fica bem marcado, né? Lápis de cor, giz pastel seco, ele já fica bem marcadinho. Então, levanta aqui a altura dos meus braços e eu levo lá, ó, pro ponto de fuga, tá? Então, ele vem também pro ponto de fuga, ó. Ele vai lá naquela profundidade pro ponto de fuga que eu tenho aqui representado, ó. Certo? Aí, claro, vocês vão ajeitando o sofazinho, as distâncias aqui, tô fazendo só pra vocês entenderem a questão dos pontos e das linhas. Feito isso, agora eu vou começar a dar um pouquinho, eu vou fazer a parte do centro, vou começar a dar um pouquinho de espessura pra esse meu sofazinho. Então, eu trago aqui pra lateralzinha reta, ó. E eu vou descer aqui, vou fazer uma espessurinha de braço e vou fazer até a parte ali da base do meu sofazinho, da minha poltrona. Aqui eu já vou definir uma espessura pro centro, né? E aqui a parte de baixo fica a finalização da minha poltrona. Vou levar lá pra trás no ponto de fuga também, ó, pra fazer a profundidade aqui do braço. Fecho retinho ali atrás. Mesma coisa do outro lado, leva lá pro ponto de fuga, ó. Leva lá pro ponto de fuga, fecha retinha, tá? E agora eu vou definir os pezinhos, ó. Então, já defini aqui, já tenho encosto, já tenho assento, os bracinhos, tudo definido. Agora eu vou fazer aqui os pezinhos, ó. Então, vou fazer aqui uma linha pros pezinhos. E desse lado também a mesma coisa. Certo? Definir o pezinho lá de trás, ele acaba não aparecendo, né? Mas eu vou fazer aqui uma linha, né? Pra já definir meio que a sombra. E do mesmo jeito eu levo lá pro ponto de fuga, ó. Mesma coisa. Que já vou definir aqui uma sombra aqui embaixo pra nossa poltrona. Ela já vai começando a tomar forma. Certo? Agora, pra poder fazer os detalhes que eu quero, eu vou fazer um capitonê nesse couro, né? Então, eu vou fazer o capitonê nele. E a gente vai fazer essas marcações já aqui com lápis primeiro, tá? Então, aqui a gente vai fazer a marcaçãozinha aqui do capitonê. Então, eu vou fazer aqui as bolinhas pra marcar. E vou
fazer a marcação com risco também aqui. Pra marcar essa entrada do tecido. Tá? A mesma coisa eu vou fazer aqui no centro, ó, venho do ponto de fuga. Vou fazer uma linha aqui. Venho do ponto de fuga, vou fazer outra linha aqui. Vou fazer uma linha aqui, passando no centro, ó. E vou fazer um botãozinho aqui em cada um aqui no centro, tá? Ele vai ficar dessa forma aqui. Então, aqui eu já tenho, ó, vocês podem ver que eu tenho duas poltronas aqui. Aqui só faltou definir a minha sombra aqui embaixo, ó. Eu tenho as duas poltronas aqui já prontinha pra aplicar a textura, tá? Eu vou aplicar, então, vou começar a aplicar a textura na poltrona. Vou aplicar nessa de cima mesmo. Deixa eu só dar uma limpadinha aqui em algumas linhas, ó. Posso dar uma leve limpadinha aqui. Tá? Vou aplicar nessa daqui mesmo. Então, primeira coisa, eu vou vir com a nossa cor base, que é o Yellow Ochre, né? É a nossa base. Eu vou passar em toda essa extensão aqui do meu desenho. Então, vocês vão aplicar em toda a nossa poltrona, tá? Vai pintar toda a poltrona com o Yellow Ochre. Então, ele vai ficar aplicado assim em toda a poltrona, tá? Não tem problema, a camada base, ela sempre vai ser mais marcada mesmo. A gente vai aplicar outras vezes em cima, né? Como eu disse, o meu também já tá mais marcadinho, o meu Yellow Ochre. Já tô precisando quase ter que trocar ele. Mas como eu tô usando uma textura que ele pode e deve ter essas imperfeições de cor, eu ainda continuo usando ele. Agora eu começo a definir onde vai pegar mais luz, onde não vai pegar tanta luz. Então, aqui, ó, essas partes eu já posso começar a dar uma escurecida. Então, aqui eu já vou dar uma escurecida, vou pintar, então, aqui na diagonal, ó. Que eu já vou escurecer um pouco essa parte aqui. No acento também, né, então... Aqui no acento também já vou dar uma escurecida, dou uma marcada também, ó. E aí eu já consigo começar a definir onde eu vou ter mais luz, onde não vai ter tanta luz. Tá? Eu já começo a dar umas manchadas na minha poltrona. Agora eu vou passar para o outro tom, que é aquele mais escurinho da Le Plume, né? Então, é o E867. E eu vou começar a passar nas partes que vão ser escuras daquela forma, dando várias pinceladas, né? Então, eu vou ir aplicando aqui onde eu sei que vai ser mais escuro. Posso dar uma contornada aqui, tá? Não tem problema, ó. Só pra ele não sair muito desse espaço. E aí, vai manchando, trazendo pra cá. Vai subindo aqui também, ó. Lembrando de fazer em várias direções, que é pra dar aquela mancha que o tecido pede. Tá? Dá pra dar uma escurecida em algumas partes. Aqui, vamos pegar um pouco menos de cor aqui. Aqui também.
Aí a gente já pode dar uma marcada aqui. E ele já começa a dar essa misturada. Eu posso, inclusive, já vir aqui no pezinho, tá? E aplicar esse mais escuro no pezinho também. Já aplica no pezinho. Ele parece que fica meio estranho no começo, mas aos pouquinhos as cores vão se misturando, tá? Então, eu não preciso ter medo. Agora eu venho com a outra tonalidade no marcador e vou fazendo a mesma coisa. As mesmas batidas irregulares. Em diferentes direções, pra gente... Vai trabalhar algumas partes mais iluminadas, outras nem tanto. E vai dando essa mesclada no desenho. Fiz com essa volta com a Yellow Ochre, vou dar mais umas manchadinhas de Yellow Ochre aqui. E venho com a nossa 103 da Cis, dando um contorno. Inclusive, eu já vou acender, tanto aqui com essa caramelo, os nossos cartonês. Quanto depois com essa que eu tô usando aqui da Cis, que é a 103. Vou dando umas marcadas. E agora, espero dar uma secadinha no meu papel pra não ficar muito marcado, né? E eu volto com a Yellow Ochre, né? Pra não danificar. Espero ela dar uma secadinha. Volto com a Yellow Ochre passando em toda a minha poltrona de novo, né? Então, ó. Vou passar em toda ela. Pra ela ir misturando. Mais um pouco esses tons. Tá? Vocês vão dando uma misturada até passar na poltrona toda. Passei nela toda, espero dar uma secadinha nos meus marcadores pra não danificar muito meu papel, né? Mas agora eu vou começar a dar os acabamentos.
Agora eu vou vir com a nossa caneta preta a nossa marrom, na verdade de pontinha mais fininha. Pode ser preta também, fica ao critério de vocês. Pra começar a contornar toda essa estrutura aqui e deixar ela mais delimitada. Então, vocês vão contornar tudo. Inclusive aqui o pezinho, tá? Vou dar uma texturinha pro pezinho. Dando umas riscadinhas nele assim pra cima. Deu uma texturinha nele. Parte de dentro também. Marcando todo. E, inclusive, vou marcar aqui os meus botões também, tá? Então, dou uma marcada aqui, marcada. Então, dou essa marcada com a caneta. E eu já começo a finalizar agora a minha pupila. Então, antes de passar o lápis branco, de novo, eu venho com o amarelinho. Vou aplicar nas partes que recebem mais luz. Pra dar uma iluminada na poltrona. Fica um efeito bem legal. Passando o amarelo. E agora, pra gente finalizar, né? Qualquer coisa vocês esperem secar um pouquinho antes de aplicar. Pra dar os últimos retoques, eu vou aplicar o lápis branco, tá? Então, vou aplicar aqui, ó, no assento. Eu vou deixar em alguns lugares, vou deixar um pouquinho mais marcadinho. Tá? Vocês podem em alguns locais passar o dedo. A critério de vocês aqui, a gente vai dando umas marcadinhas em alguns cantos. Passar um pouquinho aqui no braço também, né? Aqui em cima também. Certo? Aqui em cima. E eu vou contornar também aqui, eu vou dar uma marcadinha aqui nos gominhos, ó. E eu vou dar uma contornada aqui, ó, no botãozinho pra dar uma leve destacada neles, tá? Ele fica dessa forma. Eu posso dar também uma leve passadinha aqui no pezinho. E agora, só pra fechar, né, pra encerrar, eu vou aplicar uma sombra ali embaixo. Então, vou usar o meu WG2 primeiro. Vou aplicar uma sombra aqui, ó. Na parte de baixo. E depois eu venho com o WG4 e dou uma marcadinha a mais aqui.
fazer um pouco essa sombra aqui pra dar uma misturada nessa sombra. Aquele meu cinza bem clarinho. E aí, eu dou uma misturada bem legal nessa sombra, dou um acabamento pro meu desenho. Deixa eu dar uma aproximada aqui pra vocês verem, ó. E ele vai ficando dessa forma, tá? Agora, a gente vai aplicar em almofadas essas texturas de couro, pra ver como a gente consegue trabalhar. Agora, para continuar a nossa próxima etapa da aplicação de textura em couro, nós vamos aplicar em almofadas, tá? Então, vou fazer 3 modelos de almofadas aqui na aplicação. Para isso, então, eu vou definir aqui 3 quadradinhos, tá? Vocês primeiro podem fazer os quadradinhos retinhos. Só definir 3 espaços para poder fazer as almofadas. E a partir daqui, a gente vai começar a dar os detalhes para essas almofadas, tá? Elas não vão ficar assim quadradinhas, porque senão elas ficam sem graça. Para isso, a gente começa a fazer os detalhes, então, para ela ficar com uma carinha mais de almofada, tá? Então, agora eu vou pegar aqui nas pontas e vou fazer como se fossem orelhinhas nessa almofada. Vou começar aqui por essa primeira aqui que eu fiz aqui em cima. Então, eu vou fazer como se... Eu posso, se eu quiser, já aqui apagar as pontinhas, ó. Eu posso dar uma leve apagada, pra não ficar muito risco. E eu vou fazer orelhinhas assim. O ideal é fazer de lápis, porque se a orelhinha não fica boa, não fica como você gostaria, dá pra vir e consertar essa orelhinha, tá? Aí vai fazendo aqui, depois é só ir apagando as linhas extras e deixar só a linha mais principal. Aí vai apagando aqui um pouco essas linhas que vão ficando aqui. Pra dar um pouquinho também mais de movimento nessa almofada, eu vou fazer uns detalhezinhos aqui nela, tá? Então, eu posso fazer umas entradinhas na hora de reforçar a linha aqui da lateral. Eu dou uma... É como se eu desse uma marcadinha nesse tecido. Ela fica um pouquinho mais com carinha de tecido, assim, que foi mexido. E eu faço isso em todas as almofadas já pra poder ir ganhando tempo, tá? Então, eu já vou fazendo nas outras também aqui. Já vou deixá-las com uma carinha mais de almofada, tá? Pronto, eu já tenho as minhas almofadas mais... com mais detalhezinhos, com mais movimento, né? Mais texturinha, assim, carinha de tecido, mais de almofada. Feito isso, eu vou fazer elas um pouquinho diferentes, tá? Então, essa primeira eu vou fazer ela toda lisa. A segunda aqui eu vou aplicar uma faixa, só uma faixa de couro, então eu não vou fazer ela inteira de couro. E essa terceira eu vou fazer metade. Metade de couro e metade de um tecido mais liso. Tá? Então, eu já meio que escolhi os modelos que eu vou usar. Pra iniciar, então, a primeira almofada lá, a lisa, eu vou aplicar toda aquela camada base com yellow ochre na almofada, né? Então, eu posso dar uma contornadinha nela, só pra delimitar aqui o espaço. E vou aplicando todo esse fundinho em yellow ochre.
tá? Eu vou fazer isso, vou aplicar aqui, vou aplicar também nessa faixa aqui, que vai ser de couro. E vou aplicar nessa lateral também, que vai ser de couro, né? Mesma coisa. Com isso também eu já vou imaginando mais ou menos de onde vem a luz e eu vou escurecendo em algumas partes, né? Então já vou dar uma reforçada aqui. Aqui também já vou dar uma escurecida com o próprio Yellow Ochre, ó. E esse também. Eu já vou... O que eu vou fazer em uma almofada, eu já vou fazendo nas outras, que daí eu já vou adiantando o processo, né? Então, também se eu for usar uma composição assim pra colocar num projeto, eu também já vou fazendo assim, que eu já vou economizando tempo. Certo, após dar essa escurecida, então, com o primeiro tom, a gente vem com aquele tomzinho mais escurinho da Le Plume, então, o E867, e vou fazer igual a gente fez na poltrona, igual a gente fez no cubo, e dar aquelas pinceladas aleatórias aqui na nossa almofadinha, tá? Então... Primeiro nessa parte aqui. Eu posso ir com calma aqui, com delicadeza, contornando essa parte. Eu não sair manchando também muito pra fora da almofada, né? Mesma coisa eu vou fazer nas outras, tá? Então, vou aplicar também nessa daqui. Né? Vai aplicando do mesmo jeito, vai subindo com pinceladas. E aqui também. Pronto. Feito isso, vamos pro segundo tom, do mesmo jeito. As mesmas pinceladas aleatórias. Eu gosto de dar uma passada aqui onde a gente já passou com mais escuro, porque isso dá uma misturada, mas lembra sempre de ir verificando se o papel aguenta, tá? Não esqueçam de sempre estar verificando se o nosso papel aguenta mais alguma camada ou não, né? E vocês vão fazendo isso em todas elas, ó. Eu vou fazendo em todas, já que deixa eu vou agilizando aqui o processo.
Volto pra Yellow Ochre, dou mais umas pinceladas aqui nas partes mais claras. E pra finalizar, daí espero secar um pouquinho, né? Aí, pra finalizar ali, a primeira a gente já vai passar o Yellow Ochre em cima de tudo. E nessas outras partes aqui também. Antes de passar o amarelinho. Então, a gente vem de novo o Yellow Ochre por cima pra dar uma fechada aqui nas cores. Dar uma finalizada. Já começa a misturar esses tons. E agora eu venho, posso vir aqui com aquele 103 da Cis para fazer os acabamentinhos. Então eu vou dar uma contornada aqui nessa almofada. Lembrando de seguir um pouco aqueles risquinhos, né? Aquelas misturinhas no nosso desenho pra sair, não ficar tão engessado, né? Aqui também. A gente vai fazer ela com um tecidinho mais claro aqui, mas eu vou contornar ela como se a bordinha dela toda fosse esse terracota. Então, quero dar esse acabamento ao redor dela inteira. Se eu quisesse ela de outra cor assim, eu poderia também, tá? Eu não preciso fazer esse contorno dessa cor se eu não quiser. Eu vou fazendo de acordo com o meu gosto. Pronto, terminando com essa. Vou pros detalhezinhos em amarelo. Dar uma aplicadinha de amarelo. Principalmente nessa parte mais clara, né? Pra dar uma secadinha pra gente começar a ir pros finalmente, tá? Então, eu vou primeiro... Vou finalizar essa almofada pra depois fazer os detalhes das outras. Então, pra finalizar essa primeira almofada aqui, eu vou aproximar um pouquinho dela. Pra gente dar uma focada nesses detalhes aqui dessa almofada. Deixa eu ver se a gente consegue dar uma focada um pouco melhor, ó. Eu vou com a caneta marrom e eu vou fazer o contorno dessa almofada. Com bastante calma, tá? Lembrando de vir com alguns detalhezinhos. Pra essa almofada não ficar engessada, né? E a gente já vai conseguindo dar outra carinha pra ela. A gente já começa a dar outra carinha pra essa almofada, né? Então, a gente conseguiu ter umas entradinhas aqui. Umas marcaçõezinhas
para poder fazer uns detalhes aqui nessa almofada. Terminei de passar essa caneta marrom, agora eu posso vir com o nosso lápis branco para dar o acabamentinho final. Aí aqui eu vou passar em algumas partes, né? Deixar algumas, principalmente essa ponta aqui mais clara. E vou dar uma... nesse meio também. E aí, a nossa primeira almofada. Vou dar uma passadinha aqui com o dedo só pra dar uma... deixar um pouquinho mais delicado esse branco, ó. Tá? O branco a gente vai colocando conforme necessidade, mas essa primeira almofada a gente já tem ela pronta, tá? Então, essa seria uma almofada toda em couro, né? Com toda a textura lisa. Pra segunda almofada, eu vou fazer alguns riscos também nela. Ela vai ter alguns traços, tá? Então, aqui no caso, eu vou contornar ela com a outra caneta. Eu vou contornar ela com a caneta preta. E vou fazer os detalhes de listras nessa almofada aqui. Então, aqui pra contornar ela, eu vou usar primeiro a 01, tá? Essa daqui. Vou contornando. Não vou esquecendo dos detalhes também, né? Eu já dei uma contornada agora nessa almofada. E agora eu vou fazer as listras dela, tá? Então, eu vou usar essa caneta aqui e eu vou acompanhando aqui, ó. E lembrando que ela não vai ser uma coisa bem reta, porque o nosso texto dele tem um movimento, né? Eu vou passar mais de uma vez aqui só pra dar uma engrossada. Quero fazer umas listras mais grossinhas e outras um pouco mais fininhas. Entre as grossas, tá? Então, aqui... ela tem que ter um movimento, tá, gente? Senão vai parecer que esse tecido tá estático. E aqui do outro lado eu vou fazer aqui na horizontal. Vou fazendo na horizontal até terminar toda essa parte aqui do ladinho. Então, eu vou e volto, ó, pra poder deixar ela mais grossinha. Porque eu prefiro fazer com essa caneta que eu consigo fazer devagarzinho do que, às vezes, usar uma outra caneta mais grossa e engrossar demais, sabe? Eu não quero engrossar tanto. Aqui eu vou dar mais uma reforçada. Essa emenda aqui. Vou dar uma destacada, né? A gente consegue dar uma destacadinha assim, né?
Agora eu vou pegar a caneta preta um pouquinho mais fina e vou fazer umas linhas intermediárias aqui, ó. Bem fininha. No meio dessas, ó. Pra finalizar, eu venho com lápis branco. E também vou usar a minha WG2 para dar um pouquinho de luz e sombra, tá? Então, primeiro a WG2, para dar um pouquinho de sombra. Deixa eu aproximar um pouquinho dela, ó. Só pra gente ter um pouquinho de detalhes, ó. Eu vou deixar esse tecido como se ele fosse mais branco. Pra isso, eu só vou fazer aqui umas marcaçõezinhas de aleatórias de sombra. Do tecido. E com o lápis branco, dá um pouquinho de claridade aqui dentro, ó. Nessa parte. E aqui também. Prontinha a nossa segunda almofada. E pra terceira almofada, então, vamos finalizar ela. Eu vou, com a caneta marrom, fazer os contornos e vou fazer a parte lisa ali. Então, primeiro eu vou contornar ela. Pra começar com os acabamentos. Lembrando sempre de fazer alguns detalhezinhos no tecido, né? Pra ele não ficar muito estático aqui. Aquela nossa divisória. E vou pintar esse outro lado do tecido. Então, vou usar primeiro aqui a WG2. Pra pintar todo esse fundo aqui. Todo esse fundo. Espero secar um pouquinho, tá? Pra poder aplicar a sombra enquanto vai secando ali a parte que eu acabei de pintar. Eu vou com lápis branco, com um giz branco. Vou aplicar aqui a luz nessas partes. Aplico um pouquinho de luz aqui. Ali daquele lado já deu uma secadinha. Venho de novo com a WG2 para poder fazer umas marcaçõezinhas aqui de sombra. Dou umas marcadas aqui. E pronto, a gente tem as nossas 3 almofadinhas com estilos diferentes, aplicação com couro e outros tecidos em conjunto.